Estamos de volta com imagens ao vivo do estádio Aderbal Ramos da Silva, o estádio da Ressacada em Florianópolis. Esse estádio que foi construído em 2003 com capacidade para 17.537 torcedores e hoje vai recebendo um clássico do futebol carioca, Vasco e Fluminense, que pela primeira vez vão se enfrentar fora do Rio de Janeiro. Sem perder tempo, vamos ver os jogos que já aconteceram, os jogos que estão acontecendo e que vão acontecer nessa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Duas partidas já terminaram. O Grêmio perdeu para o Criciúma em casa por 2-1. O Curitiba venceu o Santos por 1-0. Resultados que interessam demais a equipe do Vasco. Em andamento, esse jogo começou às 9 horas. O Bahia vai vencendo o Vitória por 2-0, o clássico. E a Ponte Preta vai vencendo em casa, em Campinas, no Moisés Lucarelli, o Atlético por 1-0. Já já, bola rolando para Vasco e Fluminense. Vamos ter também Corinthians e Atlético Paranaense. Saindo lance bacana lá, você vai ver aqui. O Náutico recebendo o Botafogo na Arena Pernambuco. E vamos ter Cruzeiro e São Paulo. O jogo também começa daqui a pouquinho às 9h50. E amanhã a gente tem a Portuguesa e o Goiás jogando no Canindé. E fechando esta rodada, o Flamengo jogando no Maracanã contra a equipe do Internacional. Depois das partidas realizadas e dos jogos que estão em andamento, vamos ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro cada vez mais tranquilo, o Grêmio não se aproxima. O Cruzeiro tem 59 pontos, o Grêmio permanece com 48, já jogou, o Atlético Paranaense tem 44, o Botafogo tem 43 pontos. Se a gente virar a página, a gente vai ver a situação do Fluminense e vai ver a situação também do Vasco da Gama. O Fluminense neste momento é o 12º colocado com 34 pontos, mas o Curitiba já chegou no grupo dos 34 e o Vasco perde uma posição para o Criciúma, é o 18º colocado com 29 pontos. Ou seja, se hoje o Vasco vencer a equipe do Fluminense e o São Paulo não ganhar o seu jogo contra o Cruzeiro, o Vasco sai da zona do rebaixamento. Sem perder tempo, vamos para as feras do jogo. Vamos para as escalações de Vasco e Fluminense. A gente começa pela equipe do Vasco, que tem estreante hoje. Muito boa noite, Sandro Gama. Muito boa noite, Theo José Edmundo. Boa noite a todos ligados no futebol da Band. O gigante da colina de Edmundo. Vasco da Gama de Giovanni Roberto Dinamite está escalado com 25 é o goleiro Diogo Silva. Lateral direito 23, Wagner. Zagueiros 28, Jomar. E 13, o capitão do time, Cris. Lateral esquerdo 37, Henrique. No meio campo 10, Pedro Quem. 15, Felipe Souto. 29, John Clay. E 30, Marlone. No ataque 16, Francis Mar. E 9, André. O técnico é o Dorival Júnior. O Francismar já passou por 8 equipes, estava no Boa Esporte, tem 29 anos de idade, faz a sua estreia hoje na equipe do Vasco da Gama. O Vasco, em 26 jogos, tem 7 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Vamos agora conhecer as feras do Fluminense. Muito boa noite, Gustavo Bosley. Boa noite para você, Theo José. Boa noite a todos ligados na Band. No Fluminense, 2 suspensos. O Fábio Braga e também o Rafinha. Em contrapartida, 2 jogadores voltam para o time titular. O Gum e também o Edinho. E o Felipe fica à disposição no banco de reservas. O esquema do técnico Vanderlei Luxemburgo, que hoje não estará na área técnica, é o 4-4-2. Olha então o Flu escalado com 33, Clever. 2 para Bruno. 3 para Gum, 4 para Leandro Eusébio. Na lateral esquerda, 35, Igor Julião. Meio de campo com 5, Edinho, 7, Jean, 19, Wagner e 29, Birubiru. O ataque tem 22, Rainer e 23, Rafael Sobis. Lembrando que esse esquema, volta e meia, varia para o 4-2-3-1, Theo. Em 26 jogos, o Fluminense tem 9 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Quem apita o jogo de hoje é o Wagner Nascimento. Tem 34 anos de idade, é árbitro desde 2001. Apitou 4 partidas neste Campeonato Brasileiro. Apitou Botafogo 1, Fluminense 0 e Vasco 2, Botafogo 3. Vai ser auxiliado pelo Luiz Antônio de Oliveira e pelo Luiz Regazzoni, o trio que é do Rio de Janeiro. O árbitro da partida, o Wagner Nascimento, ele tem uma média de 37 faltas por jogo e 5 cartões amarelos. É uma média superior à média do Campeonato Brasileiro, que tem 35 faltas
faltas por partida e 4 cartões amarelos. O Vasco já está no gramado, o Fluminense no gramado, e vamos agora para a execução. Todos para a execução do hino de Santa Catarina. Primeiro o hino de Santa Catarina e logo depois vamos ter o hino nacional brasileiro. Vamos então para o hino de Santa Catarina. Sagremos hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz. As festas que os livres, frementes de ardores, se relembram nas terras gigantes da cruz. Ipirangas margens plácidas, um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Aí a execução do hino nacional brasileiro, do hino de Santa Catarina. Na história em campeonatos brasileiros, 53 vezes já jogaram Vasco e Fluminense. São 16 vitórias do Vasco, 15 do Fluminense e 22 empates. Faltam 12 jogos para conhecermos o campeão brasileiro, que de repente sai até por antecipação, e conhecermos aquelas equipes que serão rebaixadas e aquelas equipes que estarão na Libertadores da América. A torcida de Santa Catarina de vários lugares, como Capivari de Baixo, acompanhando seus times, o Vasco, o Fluminense, e uma noite belíssima, e o olho da Band não perde nada para você. A gente espera que a gente tenha também um jogo bonito de futebol, diferente do que foi no último domingo, o clássico entre Vasco e Flamengo no Mané Garrincha em Brasília, quando tivemos um empate de 1-1, mais um jogo de péssimo nível técnico. O Fluminense, na sua última partida, perdeu para o Internacional por 1-0. Se o Vascão não cair este ano, em 2014, eu caso contigo. E aí, será que vai casar? E se o Flamengo cair, aceita morar com a sogra? Será que ele vai casar? Será que ele vai morar com a sogra, Edmundo? Olha, é difícil responder isso nesse momento, né? O Vasco com dificuldades, principalmente nesse segundo turno, né? E hoje os resultados não ajudaram também, precisa conquistar uma vitória hoje. O Vasco vem jogando boas partidas, mas não vem conseguindo obter bons resultados. Fez uma boa partida contra o Goiás na Copa do Brasil, perdeu, né? E depois, na sequência, não conseguiu repetir as boas atuações e por isso está com dificuldade na competição. Sandro Gama. Theo, Francis Mar, chegando a torcida do Vasco para te conhecer. O que o torcedor do Vasco pode esperar de você? Será que eu vou dar meu máximo aí para estar ajudando o time, ajudando todo mundo aí.
Graças a Deus essa oportunidade, estou tendo hoje de jogar. Vou procurar dar meu máximo aí para estar ajudando o Vasco. Que tipo de clima você encontrou no vestiário de um time que está na zona de rebaixamento? O clima está completamente bom, que o nosso time está vindo numa crescente muito boa, né? E hoje nós vamos dar o máximo para superar isso. Tá certo, boa sorte. Esse é o Francismar, camisa 16, reforço do Vasco estreando, veio do Boa. A torcida do Vasco gritou o nome dele, gritou o nome de todos, viu, Theo? Olha, e pela orelha que tem, escutou bem. Diga lá, Gustavo. Tô com o Júnior Lopes, o assistente técnico Vanderlei Luxemburgo, que não vai poder ficar na área técnica. Júnior, sua família tem uma ligação muito grande com o Vasco da Gama. Como é que é administrar isso em dia de clássico? Não. Isso não é problema, não. Meu pai até tinha, né, uma ligação mais forte. Eu tenho um respeito muito grande pelo Vasco, né, um carinho pelo Vasco, né? Eu já trabalhei também em 14, 15 times diferentes, né? E na hora que a bola rola, isso aí a gente nem lembra. Bom jogo. Tá bom, obrigado. Tá aí assistente técnico do Fluminense, Júnior Lopes. Ele que é filho do Antônio Lopes, que durante muitos anos, várias vezes, foi técnico do Vasco da Gama, um delegado. Grande abraço para o Antônio Lopes. Tudo praticamente pronto, a bola vai rolar para Vasco e Fluminense e começa a rolar a emoção no campo da Band. Começa o clássico carioca, hoje um clássico brasileiro para você, Vasco e Fluminense. Só a vitória interessando para essas duas equipes. Tentou ali pelo meio Rafael Sobis, já acabou batido. A posse de bola é para a equipe do Vasco. Ali você vê a falta cometida. A primeira falta do jogo em cima do John Clay, jogador de 19 anos de idade, vem para a sua terceira participação neste Campeonato Brasileiro, formado no próprio Vasco. Esse é o Clever, jogador formado no Fluminense, substitui o Diego Cavalieri, que está com a seleção brasileira, 24 anos de idade, o Clever, prata da casa. E fez uma ótima partida contra o Internacional e é cheio de elogios lá nas Laranjeiras, o goleiro Clever. Vamos acompanhar para ver hoje. A primeira cobrança de falta, a bola levantada, a tentativa do Cris. O corte é feito lá dentro pelo Edinho. A sobra de bola tentava aqui do outro lado o Francismar. Veio buscar jogo o Wagner, já faz o toque à frente. Rafael Sobis, segura o Rafael Sobis, inverte tudo. Vai chamando lá do outro lado o Bruno. Vai se mandando o Bruno. Coloca na frente. Esse é o time do Fluminense. Vai tocando a bola no seu meio de campo. Bem adiantado, Leandro Eusébio. Igor Julião, outro jogador formado no próprio Fluminense. Tentou o Igor Julião, a recuperação de bola é do Vasco. A tentativa do André, mas já foi dominado. O André é o artilheiro do Vasco com 10 gols marcados em 20 participações neste Campeonato Brasileiro. Aí o Igor Julião veio buscar jogo de novo, o André. Diga lá. Para explicar para o torcedor do Vasco, o Dorival está no comando aqui na área técnica e muita gente achou que ele tivesse suspenso. O Dorival comanda o time hoje, vai ser julgado pelo tribunal por causa da expulsão da partida contra o Flamengo. Hoje ele ainda está por aqui. Vai tentando sair mais uma vez a equipe do Fluminense, é o Wagner. Ali a falta marcada, a falta que pertence à equipe do Fluminense. Já cobrada, Igor Julião. Se manda o Igor Julião. Já deu um tapa na bola. Estava impedido ali na frente. Rafael Sobis estava impedido a marcação e ele reclama. Queria a bola um pouco antes, quando foi passada pelo Igor Julião. Esse é o Diogo Silva, ex-Nova Iguaçu, 27 anos de idade, 1,92 de altura, 18 jogos na equipe do Vasco, 25 gols tomados. Estava impedido o Rafael Sobis, Edmundo? Eu tive a impressão que não. Eu tive a impressão que a condição dele era boa. Mas como ele reclamou, ele percebeu que o Igor Julião demorou um pouco a passar e por isso ele ficou em impedimento. O Igor Julião é lateral direito, está jogando de forma improvisada na lateral esquerda. É um jovem que depois da chegada do Vanderlei Luxemburgo ganhou muita moral e hoje incomoda bastante o Bruno na lateral direita. Edinho. Já faz o toque à frente o Edinho. A tentativa com o Wagner. Boa abertura na direita. Vai se mandando o garoto Birubiru. Tentou o toque no meio. O corte é feito. Apareceu o Jomar. Afasta a zaga no Vasco. Volta Igor Julião. A pressão do Fluminense. No início do jogo que o Fluminense vai pressionando mais. Rainer.
Segura a bola o Rainer. Boa jogada do Rainer. Vai tentando chegar na linha de fundo. Levantou a cabeça. Aí o cruzamento. Um cruzamento rasteiro. Ela toca em cima do Fagner. Vai pela linha de fundo. É escanteio para o Fluminense. Aí você vê a torcida do Fluminense. Muitas vaias com relação à torcida do Vasco. O estádio está dividido, mas eu sinceramente esperava mais torcedores, já que é difícil, aliás, esse clássico é a primeira vez que acontece fora do Rio de Janeiro. Cobrança feita pelo Sobis, tentativa do toque de cabeça, lá do outro lado correu atrás dela Leandro Eusébio, mas vai pela linha de fundo. Vamos chegar aos 5 minutos nesse primeiro tempo, tudo como começou, 0 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Diga lá, Gustavo. Torcedores tanto de Fluminense como de Vasco da Gama, aqui em Santa Catarina, há uma colônia muito grande no Vale do Itajaí, cidades de Blumenau, Brusque, Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú e também no sul do estado, principalmente nas cidades de Imbituba, Laguna e Tubarão. Quando eu me deslocava até o estádio, várias placas de veículos dessas cidades, viu? A gente já viu também em vários cartazes, né? Cartolinas nas cadeiras e arquibancadas do estádio da Ressacada, a Casa do Avaí. Aí está o árbitro Wagner Nascimento. Tá dando uma dura ali em cima do Rainer. O Rainer tem 17 participações neste campeonato brasileiro. Fazer gol não é o forte dele. Tem um gol marcado no Brasileirão. A movimentação do Igor Julião na sua 10ª partida. Para tirar de cabeça o Pedro Quem. Pedro Quem agora na sua 22ª participação. Tem 2 gols marcados. Pedro Quem no detalhe. Esse aí é o Fagner. Ali a pouco o Pedro Quem, ele que é do Cruzeiro, está emprestado ao Vasco da Gama. Faz o domínio o Rafael Sobis. Rafael Sobis, que é o artilheiro do Fluminense com 8 gols. Olha a brincadeira, Marlone. Fica reclamando ali que a bola tocou no braço do Marlone. Saiu ali perigosamente o gol. Opa, achou aí. Achou o apto, achou o foco em cima do Wagner Nascimento. Você tá vendo aí, ó. Seria lance para marcar o toque ou ele foi se proteger, Edmundo? Esse é mais um daqueles lances que a regra não é clara. Ele não leva a mão à bola. A bola bate no braço dele involuntariamente. Então a regra não é clara. Eu acho que o jogo deveria prosseguir. André tentou o toque de calcanhar. Insiste a marcação do Fluminense. Rainer coloca na frente, sai da falta. Tem a posse de bola, pedala. Opa! Ficou ali o braço. E a falta está marcada. A falta está marcada. Pedro Quem acabou fazendo a falta. Você está vendo de novo, ó. Ele deixa o braço ali, ó, no pescoço, no rosto do Rainer. E a falta marcada, mais uma falta que pertence à equipe do Fluminense. Vai voltando ali o Pedro Quem. Tá pendurado o Pedro Quem. Tem 2 amarelos. Tem jogador do Vasco caído. É o Henrique que está caído ali, está reclamando de uma pancada na cabeça. Já se levantou o Henrique, já está tudo bem. Olho na tela, olho na Band. Chevrolet Onix, conectado ao GPS do seu celular. E sábado é dia de Série B na tela da Band. Tem Avaí e Chapecoense ao vivo, logo depois do Band Esporte Clube, com a narração do Nivaldo Brito, os comentários do Nilson. Aí foi o choque, né? Do Marlone com o Henrique. O fogo amigo. Vamos para a cobrança de falta. A bola vai ser levantada pelo Rafael Sobis. Colocado no meio. Afasta os jogadores do Vasco. Volta com Sobis. Bem recuado o Sobis. Longe do seu habitat natural. Ali o recuo é feito pelo Igor Julião para o goleiro Clever. 24 anos de idade. Está no Fluminense desde 2008. Olha o Rainer, ó. Cheio de estilo Rainer. Para cima do Pedro Quem. Pede a falta. É mais uma falta marcada, hein? E deu para ouvir ali o labial do Pedro Quem. Mas puxou sim o Rainer. O olho da Band mostra para você. Mais uma falta para a equipe do Fluminense. Tem mais posse de bola, tá mais tempo no campo do Vasco. Já tem rede balançando, hein? Olha o Náutico, hein? Maicon Leite. Agora disparou a fazer gol. O Náutico vai vencendo o Botafogo por 1-0. Maicon Leite. O Náutico está ainda a 20 pontos. Está longe de sair ainda da zona do rebaixamento. Mais uma bola levantada. Passa por todo mundo. Passou pelo Leandro Eusébio e sai pela linha de fundo. Bom, Edmundo, já temos aí 8 minutos de primeiro tempo. Já deu para ver o desenho tático do jogo, Edmundo? As duas equipes jogam num clássico 4-4-2, mas que se transforma num 4-3-3 quando tem a bola. Só que a bola está sendo muito disputada no setor no meio campo. Agora é muito claro, ó. Tem praticamente 20 jogadores aí na tela da Band. Então, por isso,
Nesse início de jogo, ninguém se arrisca muito, ninguém cria as oportunidades e o jogo fica parado nesse setor aí, né? O Fluminense toma um pouco mais a iniciativa, vai um pouco mais para cima por ter um time mais qualificado. O Vasco, por não ter o Juninho, né, perde muito nesse setor. Então, a dificuldade de saída do meio-campo para o ataque é muito grande. Mas, início de jogo ainda, o Vasco cometendo muitas faltas, como essa agora do André. E aí o juiz agora é homenageado pela torcida do Vasco. Mais uma falta em cima do Igor Julião, já cobrada. Igor Julião já fez o passe à frente, buscando Rafael Sobis. Na recuperação de bola, o John Clay, também o Fagner. Chutão pra frente, não tem ninguém do Vasco aí. Mata no peito, tranquilo. E põe na frente o Gum. O corte foi feito pelo Fagner. Ali atrás tinha o Jomar. E a posse de bola é do Pedro Quem. Já fez o toque. Outra vez o Pedro Quem. Felipe Souto, quem tem a posse de bola. Henrique. Aí você está vendo a falta cometida em cima do Henrique. Henrique tem 19 anos de idade, é jogador formado no próprio Vasco. E aí você vê o árbitro Wagner Nascimento. Marlone vai para a cobrança de falta. Olha para a área, já a movimentação do Francismar e também do André. O André tem 1,82 de altura. Aí você tem a visão do Clever. Olha a bola levantada, o Cris! De Cuca, legal, cumprimentando o goleiro Clever, colocando o Vasco na frente. A defesa do Fluminense ficou olhando e o Cris coloca a sua carequinha na bola e faz o primeiro gol do Vasco. Agora, aos 11 minutos do primeiro tempo, o Vasco tem 1, Fluminense tem 0, Gustavo Bosley. Sandro Gama. Para fazer explodir de alegria a gigante torcida vascaína que faz barulho aqui no estádio da Ressacada. Cris, diziam que todo mundo odeia o Cris. A torcida grita o nome dele. E mais, o Pulaê deixa o caldeirão ferver, Theo. Edmundo, 1-0 Vasco. Foi o primeiro ataque do Vasco numa cobrança de falta. E o Cris de Cuca, legal, faz 1-0 Vasco. Justamente, né? O jogo estava truncado, muitas faltas. Numa delas o Marlone bate com perfeição. O Edinho fica marcando a bola e o Cris espertamente antecipa, cabeceia para o chão e faz 1-0 para o Vasco. Isso é um ótimo resultado para o Vasco. Traz o Fluminense para próximo, né? O Vasco com essa vitória, se confirmar, vai a 32 pontos. O Fluminense fica com 34 pontos, 34 pontos e entra também numa dessas vagas de disputa para se livrar do rebaixamento. A gente vai ver de novo o gol várias vezes aqui na Band e você vai ver o posicionamento e como se movimenta o Edinho tentando cortar o cruzamento que foi feito pelo Marlone na cobrança para o Cris. Totalmente perdido. Tentava o Fluminense, a marcação do Henrique, marcação forte, luta pela bola e fica com ela. Cheio de disposição. Ajeitando ali para o Felipe Souto. Já faz o toque no meio. Esse aí é o Francismar. Dá um tapa na bola o Francismar. John Clay. André, John Clay, Marlone. Tentou o toque à frente. Apenas a proteção do zagueiro Gum para a saída do Clever. Como é que está o Dorival Júnior no banco do Vasco, hein, Sandro? Bem agitado desde o início da partida, até muito agitado. O técnico Dorival Júnior já chegou a incomodar o assistente número 1. Foi chamado a atenção
apesar do gol, continua agitado. Coração a 1000. Tá aí, ó, no olho da Band para você, o Dorival Júnior. O toque à frente, Rafael Sobis adiantou demais. Vem para a marcação e recebe a falta. O André. E como é que está o Lopes Júnior, assistente do Vanderlei Luxemburgo, no banco do Fluminense, Gustavo Bosley? Absolutamente quieto, viu? Agora há pouco ele acabou de ir no banco de reservas para conversar e pelo gestual a gente observou, pô, não, como que dizia assim, ó, não era para estar marcando setor, né? Marca individual nesse tipo de cobrança. Olho na tela, olho na Band. Oi, plano pós ilimitado que cabe no seu bolso. O programa que acaba com o TED no seu fim de noite. Agora é tarde com Danilo Gentili. Daqui a pouco, aqui na Band. Marlone. Segura o Marlone. Acompanha ele, Leandro Eusébio. À distância fica o Igor Julião. Dá um tapa na bola para o Francismar. O estreante Francismar. Gira o Francismar de um lado, de outro. Já passou por 8 times. Chegou no mês passado para a equipe do Vasco. Fagner. Passou inclusive pelo Cruzeiro, pelo Náutico. Estava no Boa Esporte. Vem para roubar essa bola o Rainer. Coloca na frente, recuperação de bola do Vasco. Marlone, sempre rapidinho. Abertura para o Fagner. Levantou a cabeça. O André está na área. O cruzamento é feito. E quem fez o corte foi o Leandro Eusébio. É escanteio para o time do Vasco. Ali a preocupação do goleiro Clever. Você está vendo de novo o cruzamento do Fagner. Na canela tirou o Leandro Eusébio. Você viu o Pedro Ken. A movimentação do Cris. 1,83 de altura. Marcando o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E sem campeonato brasileiro. Quem vai para a movimentação de bola é o Felipe Souto, que está emprestado pelo Atlético Mineiro. Vem na sua 11ª participação neste campeonato brasileiro. Ali o André. E no primeiro plano, o Pedro Ken. André tem 10 gols, Pedro Ken tem 2. O árbitro fica observando as coisas ali dentro da pequena área. E agora sim vai ser autorizada a cobrança para o Felipe Souto. Vai levantar essa bola o Felipe Souto. Tá ali a bola levantada, vai saindo o Kleber, segura firme, fica com ela, olha para frente, quer sair na base da velocidade. E aí dá o chutão. Mas está isolado na frente o Birubiru, só que ele é rapidinho, hein? Ele é rapidinho, o Birubiru. Vai para cima o Birubiru, tentou a batida. O Henrique apareceu para prensar essa bola. Volta com o Birubiru, Henrique na marcação. Tentou sair da marcação. E vem o cruzamento. Olha o Sobis. De cabeça, coloca na área, tira de cabeça também o Cris. Você pode notar aí no áudio ambiente da Band que tem mais torcida do Vasco no estádio do que no Fluminense. E aí você está vendo aí a entrada do Rainer, a bola colocada pela linha lateral. Essa marcação do árbitro. O Vasco acabou perdendo mandos de jogo por causa de uma confusão entre a sua torcida e a torcida do Corinthians. Um jogo que foi disputado no Mané Garrincha, em Brasília. Por isso o jogo está sendo disputado no estádio da Ressacada, que é o estádio do Avaí. E houve muita reclamação do Vanderlei Luxemburgo, dizendo que o Fluminense foi punido nessa punição do Vasco. Que o Fluminense teve de viajar, e quando você viaja também tem um lado econômico. Além do lado de você ter que viajar, sair do Rio de Janeiro, você tem um lado econômico, você tem despesas. O regulamento diz, tem que jogar num estádio a 100 quilômetros do seu estádio, estádio do Vasco é São Januário. Esse jogo seria no Maracanã, porque clássicos não acontecem em São Januário. Como é que você vê essa punição, Edmundo? Olha, Theo, é um problema cultural até, né? Porque o Vasco não tem nada a ver com isso, mas é solidário, é responsável, porque foi a sua torcida envolvida com outra torcida. Foram os dois punidos, né? O Vasco e o Corinthians. Eu acho que o Fluminense tem que cumprir as regras impostas pelo STJD, né? O Vasco gostaria muito de jogar em São Januário ou mesmo no Maracanã, também para evitar custo, para evitar viagens, né? Eu acho que está chorando de barriga cheia. O mais importante ele não está fazendo, né? Que é colocar o time dele para praticar um bom futebol. Ali a bola à frente para o Jean. Mais atrás com o Edinho. Diga lá, Sandro. E só como informação, o Vasco, naturalmente olhando o lado dele, ele tem um grande número de torcedores aqui em Santa Catarina. E mais, domingo o Vasco joga em Criciúma. Então,
para facilitar as coisas, o Vasco escolheu o estádio da Ressacada. Jogo que você também vai ver aqui na Band no próximo domingo, a partir das 3h30 da tarde. Olho na tela, olho na Band. Bolão Caixa, cada participante recebe o seu comprovante. Amanhã às 11h10 da manhã, os principais assuntos do mundo da bola estão no Jogo Aberto com a Renata Fã aqui na Band. Jomar, jogador formado no próprio Vasco, a sua 13ª participação, fez o passe ali para o Cris. O Cris tem 15 jogos. Opa, olha o Diogo Silva ali dando mole. O Cris tem 15 jogos, esse é o 16º. Agora 3 foram pela equipe do Grêmio. Aí você está vendo mais uma vez Dorival Júnior. Segunda passagem pela equipe do Vasco, desta vez chegou em julho. Também poderia estar suspenso, né, já que ele foi expulso, mas ainda não foi julgado. Então ele continua no banco do Vasco, no banco do Fluminense. O Lopes Júnior no lugar do Vanderlei Luxemburgo, que está suspenso, Gustavo Bosley. Exatamente sobre isso, por estar suspenso, Vanderlei Luxemburgo não pode usar um rádio de comunicação com o Júnior Lopes. É no gestual. Fica um integrante da comissão técnica olhando para a cabine onde está o Vanderlei Luxemburgo aqui na Ressacada, passa um gesto para ele e na sequência a informação é levada até o Júnior Lopes. Agora isso também é uma grande besteira, né? Porque é só o Vanderlei Luxemburgo falar com uma outra pessoa que está no banco, né? Pega o telefone, alguém liga e ele passa. Isso é uma besteira muito grande, né? Porque não há essa fiscalização. Na Europa, quando o treinador é suspenso, ele não pode estar no estádio. E geralmente eles ficam num hotel, na concentração e tal, vendo pela TV. Aqui no Brasil não tem isso, mas tem essa história que não pode haver a comunicação. Mas claro que ela existe. Agora, a comissão técnica do Fluminense nesse ponto está dando mole, né? Porque todo mundo faz. Ah, mas é contra a regra? Mas todo mundo faz. Então que se mude. Então que o treinador não fique no estádio, como é na Europa. Quem vai para a cobrança é o Cris. Cobrança curta, a bola recuada para o Diogo Silva. Os gigantes da velocidade estão de volta à tela da Band neste domingo, a partir da 1 da tarde. A 8ª etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck, direto da Serra Gaúcha, direto de Guaporé para você aqui na Band. Rafael Sobes pro Birubiru. Que é isso, Birubiru? O Rainer, não foi o Birubiru, vamos ser justos. Que lama, hein, Rainer? E a bola pela linha de fundo. Aí você vê onde está concentrada a maior parte da torcida do Fluminense. Não tem nenhuma pressa o Diogo Silva para fazer a cobrança. Futebol brasileiro com altos investimentos, grandes salários, tanto para jogadores como para treinadores, mas vivendo uma situação complicada, né? Todo jogo a gente fala que o tal time está com salários atrasados. O Fluminense estava com salário bastante atrasado, mas acabou pagando nesta semana, no início dessa semana, os salários de julho. E existe um comprometimento, existe a palavra da diretoria do Fluminense que os salários de agosto serão pagos até o final dessa semana. Agora, é uma draga danada que a gente está vivendo no futebol brasileiro, né, Edmundo? Um monte de time com salário atrasado, mas um monte. É realmente uma situação difícil e os recursos aumentaram muito, né? Hoje os clubes têm... Olha o Rafael Sobes abrindo o jogo, buscando o Wagner. Diga lá, Edmundo. Os clubes têm um patrocínio bem maior, os direitos televisivos aumentaram, fornecedor de material, sócio-torcedor, tem uma série de receitas, né? Falta realmente organização e administração para os clubes, né? É lamentável, acho que essa lei ela tem que passar a vigorar logo. Se o clube atrasar os seus salários, não cumprir aquilo que foi determinado, ele perde tecnicamente, né? Perde pontos e pode ser até rebaixado. A tentativa da equipe do Fluminense. Não, Birubiru. Não é assim. Na entrada da grande área, dá um balão na bola. Você está vendo de novo, ó. Olha onde foi parar essa bola. Quase saiu da ressacada. Sandro, tem algum time no Rio de Janeiro que está com os salários em dia, Sandro Gama? Não. O Botafogo continua com os salários atrasados. O Flamengo tem problemas financeiros. O Vasco da Gama parece que está quase lá, né? Tentou colocar os salários em dia aí, acertou, aliás, 2 meses aí. Então os jogadores têm aí alguma coisa a receber ainda, mas curiosamente
depois que o dinheiro começou a entrar, você vê, o Vasco não perde há 4 partidas. Olha a batida de fora! Acertando a trave. Francismar, o estreante, num foguetaço de fora da área. Quase o segundo gol do Vasco. Que pancada, Edmundo! Aí vale ressaltar também a bela defesa do Clever, né? Olha que jogada audaciosa do volante Francismar, que hoje estreia, substitui o Juninho, né? Havia uma grande desconfiança, mais um volante, o Vasco tem que botar um meia. Não, entrou um volante e está jogando uma ótima partida esse garoto do Francismar. Vamos para a cobrança com o Marlone. Foi de um cruzamento numa cobrança de falta que saiu o primeiro gol do Vasco, o gol do Cris. Tá bom, chegando aos 25 minutos. E o Cris está lá na área de novo. O André, o Jomar, o mais alto o Jomar com 1,85. A bola levantada pelo Marlone. O corte feito, tem sobra. Insiste o time do Vasco, a recuperação do Fluminense. Jean acabou dando certo. Rafael Sobis. Wagner vai chamando aqui do outro lado o Birubiru. Antes dele o corte do Fagner. Olho na tela, olho na Band. Sky, todo mundo quer ter Sky. A recuperação ali do Fagner. Que é isso ali? Uma jogada esquisita pra caramba do André. Tem rede balançando, hein? Tem rede balançando e é lá na Arena Pernambuco. O Rafael Max empatando para o Botafogo. Agora o Náutico tem um. O Botafogo também tem um. Você está vendo o chute novo, ó. A linda defesa do Clever. A bola tocando no travessão. Complemente, por favor, Sandro Gama. E aí, o que eu estava dizendo, o Vasco da Gama, curiosamente, os salários não estão em dia ainda, mas o Vasco pagou muitos que estavam atrasados, né? Mas continua atrasado. E ele começou a entrar, o Vasco está 3 partidas sem perder. Caso não perca hoje, serão 4 jogos. Mas de todos os times do Rio de Janeiro, todos estão batalhando ainda para colocar os salários em dia, Theo. Não tinha que batalhar, né? Tinha que pagar. Porque da forma que está, como diria o Boris Casoy, isto é uma vergonha. 2 bolas no campo e o árbitro não para o jogo, não. Que é jogo, ó. E tome bola à frente. Esse apito veio da arquibancada. Opa, achou a bola. Diga lá, Gustavo. Ainda completando a informação a respeito dos salários atrasados no Fluminense, a diretoria agiu rápido, porque eram 2 meses de salários atrasados. E caso entrasse no 3º mês, aí o vínculo emprecatício dos jogadores ficaria questionável, né? Eles poderiam se transferir sem qualquer tipo de multa rescisória para o Fluminense. Eles perdem um amigo, mas não perdem a piada. Nesta sexta, às 10h30 da noite, tem Pânico na Band. Birubiru. Já vai passando lá do outro lado o Bruno. Quis. Recebe o Bruno, recebeu o do Wagner. Sai o cruzamento. O corte é feito pelo Felipe Souto. A recuperação de bola do Rainer. Sobis, bateu em cima do Cris. Volta a bola com o Wagner. O recuo é feito com o Gum. Segura o Gum. O Gum que tem 2 gols marcados pela equipe do Fluminense, o ex-Ponte Preta. Esse é o Edinho. A sua 24ª partida, um dos jogadores com o maior número de jogos de todo o elenco do Fluminense. Tentou o Igor Julião, o corte foi feito pelo André, ajudando aqui atrás o André. Na sobra de bola o Birubiru saiu da direita, veio aqui na esquerda, fica no chão, a posse de bola do Vasco e a falta está marcada. Olho na tela, olho na Band. Casas Bahia, sempre as melhores condições para você. Para ganhar R$100 mil é preciso mandar 10 adversários para o buraco. Neste domingo, 8 da noite, quem fica em pé? Aqui na Band. Nós tivemos hoje Coritiba 1, Santos 0. Criciúma venceu o Grêmio por 2-1. A Ponte Preta, esse jogo já está no segundo tempo, vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. O Bahia vai vencendo o Clássico Bavi por 2-0. E o Náutico vai empatando com o Botafogo em 1-1. 0-0 Cruzeiro e São Paulo e 0-0 Corinthians e Atlético Paranaense. E amanhã tem Portuguesa e Goiás e Flamengo e Internacional. Ali deu mole demais o Wagner, já roubou essa bola e já vai se mandando o time do Vasco, André. O toque mais atrás com o John Klein, vem a batida de fora do Marlone.
posse é do Vasco. E aí, Edmundo? 1-0 para o Vasco, mas um jogo muito embolado, né? Continua muito embolado no setor de meio campo, por ter um número expressivo de jogadores naquele setor. O Vasco, por sua vez, que já fez, né, já saiu na frente, agora explora o contra-ataque. Se fecha, você vê muitas vezes o André atrás da linha da bola, atrás da linha de meio campo, para roubar essa bola aí e sair no contra-ataque. O Fluminense, por sua vez, tem que partir para cima para tentar empatar, dar o espaço que o Vasco precisa para contra-atacar. Então o jogo agora é um pouco mais equilibrado depois do gol do Cris. É o Felipe Souto quem está perto da bola. Você vê aí nessa imagem que a gente tem o Marlone, tem também o André e tem o Pedro Quem na entrada da área do Fluminense. A bola levantada. A sobra do Fluminense afasta lá atrás o Jean. Voltou com o Felipe Souto. Francismar foi quem deu o passe. Estava tentando ali na frente o Jomar. Fica a bola com o Fagner. Abre com o Marlone. Caindo aqui na direita o Marlone. O recuo é feito para o Jomar. Levantamento do Jomar, bola muito forte, vai ficando com o goleiro Clever. Repito para você que está chegando agora, 24 anos de idade, formado no próprio Fluminense, está na equipe desde 2008, faz a sua segunda partida nesse Campeonato Brasileiro. Jean. Se mandou o Wagner. Segura a bola o Jean. Fez o toque, vem a batida de fora! A defesa do Diogo Silva. O Wagner que encheu o pé de fora para a defesa do Diogo Silva. Chegou com perigo agora a equipe do Fluminense. Igor Julião. Esse é Edinho de costas para a marcação. Deixa mais atrás com o Gum. Já vamos chegando aos 31 minutos. 1-0 vai vencendo o Vasco. O gol foi marcado pelo Cris aos 11 minutos. Esta aqui é a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois só vão faltar 12 jogos para cada equipe. Jean. Ele e o Marlone, fica fácil demais para o Marlone. Escorregou, mas tem a posse de bola. O Henrique bateu para frente. A recuperação do Birubiru. É o Bruno esse. Segura o Bruno. Birubiru fica mais aberto na direita. Saiu da esquerda, voltou para a direita. Leandro Eusébio. Sobes. Já faz o passe para o Rainer. Tenta no meio com o Jean. Recebe o Jean. Pode bater o Jean. Bateu para o gol. Para a defesa do Diogo Silva. Teve espaço agora o Jean que tem um gol marcado nesse Campeonato Brasileiro contra o Goiás. Você está vendo de novo, ó, como teve espaço para bater. E acabou fazendo a defesa ali o Diogo Silva. A posse de bola ainda é do Fluminense. Vai tentando com o Bruno. Wagner. Levanta a cabeça. Uma bola fechada. Coloca a carequinha nela o Cris. É mais um escanteio para o Fluminense. Fica muito recuado. Traz o adversário para cima de você, para o seu campo de ataque, né? Isso que o Vasco está cometendo como erro. E o Fluminense está se aproveitando, criando boas oportunidades. Se não fosse a defesa do Diogo Silva, esse aí que está na tela da Band, Wagner, teria empatado. E ele quem vai para a cobrança do escanteio. Você vê que no primeiro pau fica o Henrique. Bola fechada. Dava para segurar essa bola o Diogo Silva, não quis saber. Coloca pela linha lateral. Daqui a pouquinho tem um lance Lux Colo dessa primeira etapa. Caiu o Diogo Silva. Rainer. A sobra é do Gum. Já fez a abertura com o Wagner. Mais atrás ainda. Com o Bruno. Em cima do Bruno. Recebe o Bruno. Tá em cima dele o Henrique. Tem pouco espaço. Limpou. O cruzamento é feito. Olha o Sobes. Só parece que cabeceou de olho fechado. O Vasco como mandante tem 41% de aproveitamento. 16 pontos conquistados. O Fluminense como visitante tem 33% de aproveitamento, 13 pontos conquistados. Tá certo que o jogo é na ressacada, mas o Vasco é o mandante. Repito para você, é a primeira vez que esse clássico acontece fora do Rio de Janeiro. E o Fluminense está há exatamente um ano sem ganhar um clássico no futebol carioca. Edinho. Igor Julião, deixou essa bola passar. Birubiru, de novo aqui na esquerda o Birubiru, para cima do Fagner. Aí não tem jeito, Birubiru. Aí não tem jeito. Você ainda não está transparente. Não tem esse poder. Olho na tela. Olho na Band. Itaipava, a cerveja 100%. Um lutador que não se lembra do seu passado. Para sobreviver, ele precisa ter punhos de campeão. Neste sábado, 10h15 da noite no Top Cine, aqui na Band. Para tirar de cabeça o Rainer. Outra vez o Rainer.
Mais uma vez longe da área o Rafael Sobis. Vem sempre buscar o jogo. Sinaliza para o Rainer. Ele abre na esquerda. Vai passando Igor Julião por trás. Prefere o toque para o Edinho. Inverte tudo. Chamando lá do outro lado o Bruno. Na sua 15ª participação nesse Campeonato Brasileiro. Chegou o André. Tentou o chapéu para cima do André. Chega por ali o Marlone cometendo a falta. A falta a favor do Fluminense. Leandro Eusébio já vai deixar essa bola e já vai para a área. O já abre os braços ali e conversa com o Leandro Donizete. Você vê aí que o Vasco tem 9 faltas cometidas, o Fluminense 11. Na média, o Vasco comete 16 por jogo e o Fluminense comete 17 por jogo. E aí os números do homem do gol, do Cris. Então, nesse ritmo aí, as duas equipes vão passar a média de faltas por partida. Wagner vai para a cobrança de falta. Uma bola colocada no meio, não deu para o Hugo, uma bola baixa, né? Em cima dele estava o Cris. E aí o Wagner acaba fazendo a falta em cima do Marlone. Olho na tela, olho na Band. Petrobras 60 anos, uma história inspirada em você. Com o seu mando, ela vai invadir sua casa. Polícia 24 horas, amanhã, 10h30 da noite, aqui na Band. Esse é o Jomar. Faz o toque à frente para o Pedro Ken. Ali tentava o Gum. A falta cometida e já cobrada. Wagner. Já fez a ligação para o Jean. Tá abrindo os braços aqui do outro lado o Igor Julião. Edinho. Agora sim viu o Igor Julião. Vem para a marcação o Fagner. Já dá o tapa para o Rainer. Segura a bola. E chama de novo Igor Julião. Sai o cruzamento, uma bola fechada, mas que vai pela linha de fundo. Agora o Fluminense fica invertendo esse jogo na direita e na esquerda, mas a bola raramente chega limpa na entrada da área ou mesmo dentro da área, Edmundo. O Fluminense tem bastante jogador, olha que belo chute do Wagner. Que efeito que a bola pegou, hein? Ela fez a curva, o Diogo Silva não foi na primeira curva, conseguiu fazer a defesa. O Fluminense tem muito jogador no setor de meio campo, mas não tem um centroavante de área no jogo de hoje. O Fred está machucado, todo mundo sabe, e o Samuel, seu substituto direto, está no banco, né? Preterido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, hoje é opção apenas no banco. Então ele consegue trabalhar a bola, chega próximo da área, mas não tem a referência. Não tendo a referência, o seu cruzamento tem mais dificuldade de sair com perfeição. Então o Fluminense esbarra nessa dificuldade. O Vasco tem um número expressivo de jogadores ali na defesa e consegue roubar a bola e sair com velocidade para o ataque. Tentava o John Clay ali pelo meio, a falta em cima dele, uma falta que vai levar perigo para o gol do Clever, hein? Você está vendo o lance de novo no olho da Band. No intervalo Band tem muito mais do Campeonato Brasileiro para você, sempre com muitas atrações no intervalo Band. E fica o nosso convite no dia 23 de volta à Liga dos Campeões da Europa com um grande jogo, um grande clássico mundial. Real Madrid e Juventus. E agora um pouquinho mais tarde, por causa do horário de verão. A partir das 4h15 da tarde. Hein? Coloque na agenda aí, no próximo dia 23. E domingão tem Fórmula Truck aqui na Band. A etapa mais charmosa do calendário, a etapa de Guaporé, na Serra Gaúcha, claro, no Rio Grande do Sul. Perto da bola o Felipe Souto, um pouquinho mais atrás o Marlone. Marlone tem 2 gols marcados. Agora esta é a 15ª participação dele no campeonato. Marlone vai levantar essa bola, levantou essa bola. Estava impedido? Estava impedido. Essa é a marcação do Luiz Antônio de Oliveira, pegando a posição adiantada. E eu tive essa impressão mesmo, já estava. Alguma dúvida, Edmundo? Não, nenhuma dúvida. O posicionamento do auxiliar é muito bom, aí o André não reclama. Sabe que estava em impedimento, ele se precipitou um pouquinho, se adiantou, a zaga do Fluminense fez a linha de impedimento e conseguiu êxito nesse setor. Quem vai para a cobrança é o Bruno. 1-0 vai vencendo o Vasco. Diga lá, Gustavo. Técnico Júnior Lopes, assistente técnico do Flu, vai no lance primeiro aí. Vai se mandando o Marlone. Levantou a cabeça o Marlone. A abertura aqui do outro lado tentava o John Clay, diga lá.
O técnico Júnior Lopes, do Fluminense, chamou o Igor Julião e o Rainer. Ele quer o Rainer jogando por dentro e o Julião fazendo a lateral esquerda. Ali o toque do Rafael Sobis, buscava o Wagner. Saiu da falta, bateu pra frente o Wagner. No meio do caminho tinha o Edinho. Edinho já fez o toque. Jean, Edinho. Um tijolo, né? Do Jean pro Edinho. Voltou pro Jean. No corte do Cris. Igor Julião. Pra lá, pra cá. E chama o Rainer. Bem o Rainer. Saiu do Fagner. O cruzamento, a bola rasteira. Wagner. Ia passando o Igor Julião. A batida do Sobis. Olha o Wagner. Linda defesa. Ótima defesa do Diogo Silva. Na cara do goleiro, a menos de 1 metro. No puro reflexo ele faz a defesa e evita o que seria o gol de empate do Fluminense na definição do Wagner. Fica sentindo aí o goleiro Diogo Silva. Ó. Por isso o jogo está paralisado. Para atendimento ao goleiro Diogo Silva. Vamos ver o lance Lux Cola desse primeiro tempo. E você está vendo aí o gol do Vasco aos 11 minutos, o gol do Cris. Este lance foi tão bom quanto pintar com a Lux Color. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, rende e dura muito mais. Subiu sozinho ali o Cris para fazer o gol. E o Sidoff, olha aí, ó, o Sidoff vira para o Botafogo. Botafogo 2, Náutico 1. Com esse resultado, o Botafogo está indo a 46 pontos. Vai ficando com a terceira colocação. A gente está vendo o lance de novo aí, Edmundo, ó. Uma confusão, a bola vai sobrar ali para o Wagner. E ele na cara do Diogo Silva. Olha só, ele na cara do Diogo Silva bate. Goleirão no puro reflexo, com o corpo faz a defesa. É, o Diogo Silva foi bancado pelo Dorival Júnior, né? Já que não era o titular até algumas partidas. Tem sido o grande destaque do Vasco, está sendo o grande destaque do Vasco nesse jogo. Aí a gente vê que o Felipe Souto põe um pouquinho ali o ombro, né? Parece o braço, mas como o torcedor do Fluminense, os jogadores também não reclamaram, né? Fica a bela defesa do Diogo Silva como destaque. Rainer vai tentando chegar à linha de fundo. Já vão chegando aos 41 minutos nesse primeiro tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. E ali a falta em cima do Rainer. E é o primeiro a entrar na caderneta do Wagner Nascimento, Sandro Gama. O Jomar. Jomar recebe o cartão amarelo. O Jomar é o primeiro a entrar na caderneta do Wagner Nascimento. É o primeiro cartão amarelo da partida. E é falta para a equipe do Fluminense, hein? Ele estava pendurado. Não vai enfrentar o Criciúma, o Jomar. O levantamento vai ser feito. Rafael Sobis. Uma bola muito alta. Fácil para o Diogo Silva. Com relação a cruzamentos, de 18, o Vasco acerta 3 por jogo. O Fluminense 17 também acerta 3. É um número que a gente sempre gosta de falar aqui nas transmissões da Band, que mostra que realmente os jogadores precisam melhorar e muito este fundamento. E aí está sentindo o Bruno. Uma pancada na cabeça para o jogo ali, o Wagner Nascimento. Na hora que subiu ali o Marlone, acabou acertando. Diga lá. Você, Edmundo, falavam sobre a ausência do Juninho, né? O Vasco da Gama tem mais desfalques e o Otum é titular, está na seleção peruana, apesar dos torcedores preferirem o Henrique. No departamento médico, Guinhazu e Bernardo, prazo de retorno 1 mês. Edmilson se machucou na última partida, o Daxson não joga mais neste campeonato brasileiro, além do zagueiro Rodolfo. O Bernardo tem prazo de 1 mês para voltar, Sandro? Exatamente, prazo de 1 mês, está no trabalho de fisioterapia. Essa semana foi divulgado que o Bernardo faltou a fisioterapia, mas o prazo dado pelo departamento de futebol do Vasco da Gama é de 1 mês, tanto o Bernardo quanto o Guinhazu. Olha o Rainer. Com relação ao Bernardo, eu diria, como poderoso castiga, mais ou menos, porque o Bernardo não faltou só uma vez, não. O Bernardo
está adorando esse tempo que não tem. Vamos a 46. Esse tempo que não tem que treinar, tem que fazer fisioterapia. Está curtindo a noite carioca e faltando várias vezes a fisioterapia. A gente pensa que o Bernardo vai colocar a cabeça no lugar, mas isso é uma coisa que ela ainda está voando, principalmente na noite carioca, que é uma beleza. Wagner. Rainer. Se manda o Rainer pelo meio. Já faz a abertura. Está impedido. Já subiu a bandeira lá do outro lado. Luiz Regazzoni. Um impedimento. Bom, Edmundo, nós vamos até 46. Como é que você viu até agora? 1 Vasco, 0 Fluminense. Um jogo muito truncado, né? As duas equipes lutando muito pela bola no setor de meio campo, mas com pouca qualidade também nesse setor. O Vasco foi feliz numa cobrança do Marlone, na bobeada da defesa do Fluminense, e o Cris vai lá e faz 1-0. O mais importante pro Vasco nesse momento é o resultado, não é fazer uma partida espetacular, então ele está na dele. Se fecha no setor de defesa, explora o contra-ataque. Mas ao estar recuado, chama o Fluminense para o seu campo. Isso faz correr risco, né? Tanto é que o Diogo Silva é o destaque do Vasco, foi o destaque do Vasco nesse primeiro tempo. Mas é um jogo bom, um jogo bem movimentado, que a gente espera que tenha uma tendência de melhora no segundo tempo. Olha o que faz Igor Julião. Que lama, hein, Igor Julião? Tem rede balançando. E é no jogo entre Ponte Preta e Atlético Mineiro. Elias faz o segundo gol da Ponte Preta, 2-0. A Ponte está indo para 26 pontos. O Criciúma venceu hoje. O Criciúma foi para 29 pontos. O Vasco vai vencendo, está indo para 32. O Vasco está ficando na 16ª colocação, empurrando o São Paulo para o rebaixamento. São Paulo vai empatando no Mineirão com o Cruzeiro em 0-0. São Paulo está indo para 31 pontos. Ou seja, das equipes que estão na zona do rebaixamento, Criciúma já venceu hoje o Grêmio fora de casa. Só o Náutico está perdendo, né? O Vasco vai vencendo, Criciúma já venceu, a Ponte vai vencendo. O Náutico está perdendo para o Botafogo por 2-1. A bola recuada, vai saindo do gol o Clever. Para ficar com ela, já faz a movimentação. Estamos no último minuto desse primeiro tempo. Já tem um intervalo Band recheado de atrações para você. Tem muito mais Campeonato Brasileiro para você. Gum. Parece até que o Fluminense está ganhando o jogo, ó. Olha a pressa do Gum. E recua ainda mais a bola. Leandro Eusébio. Ninguém para armar esse jogo no meio de campo do Fluminense. Que é mais ou menos o retrato também do Vasco. Agora sim a bola colocada lá do outro lado. Chegou no Rainer. Segurou o Rainer. Pode até bater. Tenta encontrar o espaço. Bate. E ela bate em cima do Igor Julião. E apita Wagner Nascimento. É final do primeiro tempo no estádio da Ressacada em Florianópolis, a casa do Avaí. O Vasco vai vencendo o Fluminense por 1-0. Um gol de Cuca legal do Cris aos 11 minutos. O Vasco com este resultado vai saindo da zona do